frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão. Pedindo pra teu lápis desenhar meu papel de pão. É fácil descansar nessa condição. Pra logo despertar, vendo as folhas pelo chão, me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil como quem não tem dono. Tão frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil, frágil como quem não tem dono. E esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim. Olhando o tempo fora do lugar, com lápis e papel, matando o tempo a fim de rabiscar todo azul do céu. E a porta aberta atrás, vento do quintal. Soprando faz lembrar minha condição. Percebo que sou tão frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão. Pedindo pra teu lápis desenhar meu
papel de pão. É fácil descansar nessa condição. Pra logo despertar, vendo as folhas pelo chão, me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono, tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil, frágil como quem não tem dono. E esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim. Que bom vê-los aqui. Vejo alguns rostos que a gente não está acostumado a ver durante alguns dias, mas que bom que você está aqui. Ficamos felizes com a presença de todos nesse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Quero convidá-los a fechar os olhos, inclinar a cabeça para orarmos ao Senhor. Pai eterno, a Tua graça, Senhor, será necessária estar presente entre nós através do Teu Santo Espírito. Que Tu possa, Senhor, estar com cada coração aqui presente. Que o louvor que entoaremos a Ti possa ser um bálsamo agradável e que chegue até o Teu trono de graça. Graças a Ti, Senhor, estamos na Tua casa nesta noite. Queremos Te adorar, queremos engrandecer o Teu santo nome. E também conhecer a Tua mensagem, a Tua palavra, para que nós a levemos em nosso coração ao sairmos daqui logo mais. Dê-nos a Tua paz, o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a cantar, levar as nossas vozes em louvor, porque vimos aqui e possamos dizer ao Senhor: Senhor, eu vim aqui para Te adorar. Vamos cantar todos juntos. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te,
glorioso Senhor, humildemente me deste a terra para provar seu amor. Vim para adorar-te, vim para servir-te, vim para dizer que és meu Deus, és simplesmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não sei por que me amou assim. Na cruz Jesus morreu por mim. Não sei por que me amou assim. Na cruz Jesus morreu por mim. Para que você veio aqui adorar? Vim para adorar-te, vim para servir-te, vim para dizer que és meu Deus, és simplesmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para servir-te, vim para dizer que és meu Deus, és simplesmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Que esse seja realmente o nosso objetivo nesta noite, vir para adorar ao Senhor. Meu refúgio. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Não há o que temer se estivermos junto dele. Vamos cantar todos juntos. Quero ouvir agora a voz de vocês. Essa é muito conhecida. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Novamente. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei somente no Senhor. Em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, em quem vamos confiar unicamente? Confiarei em Ti, meu Deus. Quero ver a força das mulheres agora. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha
fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno. és o meu abrigo. Os homens, És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Todos juntos. Quanto mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Só vocês. Quando se agitar, em quem vocês confiam? Somente em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém por isso. Quero convidá-los a vir à frente. Se você tem um pedido, um agradecimento a fazer ao nosso Deus, esse é o momento de você vir enquanto nós vamos cantar a próxima canção. Próximo hino, que fala de que Deus não esquece de ninguém em qualquer situação, na boa e na ruim. Mesmo que uma mãe, por acaso, esqueça do seu filho, Deus não vai esquecer de cada um de nós que está aqui nessa noite. Eu te convido a ficar em pé. E quem desejar demonstrar que tem um pedido, enfim, tem um agradecimento especial a fazer a Deus, uma entrega, vem à frente enquanto cantamos. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho
se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda um dia prometi voltar e não pensou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo esqueci de ti, virei outra vez. Oramos. Bendito Deus, eterno Pai, nos achegamos até teu trono de graça, porque temos a certeza e cremos na tua palavra que o Senhor não se esqueceu de nós. Por isso, a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarei no meio deles. Nós cremos que o Senhor está no meio de nós. Unge-nos com o teu Santo Espírito, que teus anjos permaneçam conosco. Aceite o nosso louvor, nossa gratidão, a nossa presença nesse lugar. As decisões que tomamos, abençoe a cada um em particular, para que saiamos desse lugar melhores quando aqui adentramos. Nos dê o teu perdão, tua graça, a tua permanência no meio de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queremos cumprimentar a todos que se encontram conosco nesse santo e bom lugar. É uma alegria poder estar aqui com vocês no domingo à noite e poder ver rostos queridos, nossos irmãos, nossos amigos, e por estar nesse momento tão bom de ministrar a palavra junto com os nossos irmãos, nossos amigos. Também os nossos internautas se sintam convidados e abraçados com o calor que Deus nos concede através do Espírito de Deus. O tema dessa noite que nós queremos abordar, falar um pouquinho, porque ele é vasto, é muito grande. Falar de Deus Espírito Santo é uma coisa profunda, difícil. Para nós que somos seres finitos, pecaminosos, mas Deus nos outorga esse maravilhoso privilégio de estudar a Bíblia, de meditar um pouco sobre o poder e a influência do Santo Espírito em nossa vida. Mas antes de nós entrarmos propriamente no Deus Espírito Santo, eu gostaria de afirmar para vocês o que diz as Escrituras, porque muitos filósofos, pensadores seculares, eles afirmam que tudo é relativo, que não há uma verdade absoluta. Mas a palavra de Deus não diz assim para nós, não nos autoriza a termos esse comportamento, porque nós encontramos, você pode anotar para estudar em casa, eu quero apresentar 5 verdades absolutas que a palavra de Deus nos apresenta nesta noite, mas eu quero falar sobre uma delas, mas eu não posso deixar de apresentar para vocês o que diz a Bíblia. Jeremias 10:10, você pode anotar ele em casa, é um dos profetas do Antigo Testamento. Ali ele diz que o Deus Pai é uma verdade absoluta, Ele existe, Ele é imortal. Ele existe por si mesmo, tem vida própria. Ele existe desde a antiguidade, né? Deus Pai, Jeremias fala disso, Jeremias 10:10. Essa é uma das verdades absolutas.
Depois nós temos São João 14,6, fala que Jesus Cristo é o Deus Filho, e Ele esteve conosco, né? João diz que Ele habitou no meio de nós, nós vimos a sua glória, Ele é Deus conosco, né? Depois nós temos a terceira verdade absoluta, nós encontramos em 1 João 5,6, o Deus Espírito Santo. E nós temos, sem sombra de dúvida, no batismo de Cristo, ali João descreve, por inspiração, eu ouvi uma voz vinda do céu, né? Eu ouvi, este é meu filho amado em quem me comprazo. E João recebe o sinal quando ele batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre Cristo em forma de uma pomba. E a escritora americana Ellen White descreve a cor que essa pomba se manifestou como cor de ouro polido. E ali se manifestou a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, sendo batizado para nos dar exemplo, e o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus para ungí-lo para o ministério. E ali uma prova inequívoca da Trindade. A quarta verdade absoluta está em São João 17,17, também chamada a oração sacerdotal de Cristo, uma das mais belas e longas orações de Jesus, descrita em São João 17. E ali Jesus descreve, a tua palavra, Pai, a tua palavra é a verdade. Então a quarta verdade absoluta é a palavra de Deus, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, um livro composto por 66 livros. E a quinta verdade absoluta nós encontramos no salmista Davi, no Salmo 119, 151, ele descreve que a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos é uma verdade absoluta. É uma lei que rege o universo. E todos nós um dia passaremos pelo tribunal de Deus com essa lei sendo apresentada para nós, se nós estaremos sendo absolvidos ao obedecer a lei de Deus. Então as 5 verdades absolutas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a sua palavra, a Bíblia, e a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra no Monte Sinai. Mas eu quero, junto com os nossos amigos e irmãos, nesta noite, analisar um pouquinho sobre a obra do Deus Espírito Santo em nossa vida, a importância disso. Convido vocês a abrir as suas Bíblias em São João 14, no capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto evangelho do Novo Testamento. E João aqui em santa visão, né, orientado por Deus, ele descreve. São João 14, 16 a 18, diz assim a minha tradução. E eu rogarei ao Pai, isso Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Agora versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui é mais uma vez a palavra de Deus deixando muito claro para nós. Jesus, antes de subir aos céus, após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. E ele disse, olha, não fiquem tristes, não deixarei vocês órfãos. O Espírito Santo de Deus é como o nosso Pai. E Jesus disse, vocês não fiquem tristes, porque vocês farão coisas maiores do que tenho feito até aqui. Aí você se pergunta, mas como assim? O Espírito de Deus não trabalhou no ministério de Jesus? Trabalhou, mas não na sua plenitude. Agora Jesus está dizendo, vocês farão mais coisas do que eu tenho feito, porque eu rogarei ao Pai,
e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo. E Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É uma coisa interessante, maravilhosa, a união da Trindade. E a escritora americana Ellen White, ela diz o seguinte: todos eles estão empenhados na salvação dos seres humanos. Cada um tem uma obra distinta em favor do ser humano, mas eles estão empenhados. O projeto de Deus, a paixão de Deus é os seres humanos. E bendito seja Deus por essa maravilhosa promessa, por esse plano maravilhoso dos céus em salvar o ser humano. Leiamos o que se encontra agora, no capítulo 16 ainda. E o versículo 7, São João 16, 7. 7, 8, diz assim: mas eu vos digo a verdade, disse Jesus, convém que eu vos vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vô-lo-ei e enviarei. Eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui está as três funções fundamentais do Espírito de Deus: nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como entender isso? Alguns podem estar se perguntando, mas como assim? Eu tenho uma herança pecaminosa, em que eu pequei? O que é pecado? Vamos ver o que diz a Bíblia, o que é pecado. Se eu perguntasse para vocês, vocês saberiam me dizer rapidamente. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. 1 João, uma carta pequena, próximo de Apocalipse. 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Há mais outros textos na Bíblia que você vai encontrar assim dizendo: iniquidade é pecado. Iniquidade significa desrespeito às leis estabelecidas por Deus. Há um outro texto que você vai encontrar na Bíblia que diz assim: se você tem condições de fazer o bem para uma outra pessoa e você não faz, você comete pecado. Interessante, a Bíblia, ela vai longe nesse sentido. Mas em suma pecado é transgressão da lei de Deus. A lei moral, os 10 mandamentos, e também leis de saúde e outras orientações que a Bíblia tem. Mas como assim? Quem sabe você pode se perguntar: mas eu sou um bom cidadão? Cumpro meus negócios, meus compromissos, sou um bom marido, sou uma boa mulher, sou um bom filho. Como assim? Não tenho pecado? O que a Bíblia diz a respeito disso? Romanos 3, 23. Vamos ver o que diz lá. Paulo escrevendo aos Romanos, volte um pouquinho. Romanos 3, 23. Olha o que ele diz ali. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em algumas versões diz assim: estão destituídos da glória de Deus. Se nós irmos a Gênesis capítulo 2 e 3, você pode ler em casa, você vai encontrar ali a condição dos nossos primeiros pais. Adão e Eva saíram perfeitos das mãos do Criador. Está ali, Gênesis 2 e 3, você vai encontrar isso. Capítulo 1 também vem falando, a criação, o Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A Bíblia descreve que nossos pais, Adão e Eva, saíram perfeitos das mãos do Criador. Eles ficariam numa prova, apenas um detalhe, Deus achou interessante, privar deles, apenas uma coisa. Aí você se pergunta, mas a lei de Deus já existia? Realmente. A lei de Deus, ela é tão eterna como Deus é eterno. Mas Deus achou por bem para aquele primeiro par, no jardim do Éden,
tudo que tinha de maravilhoso existia naquele jardim. Éden significa o que tem de melhor, essa palavra. Interessante, né? Deus fez o que tinha de melhor, um jardim maravilhoso. Mas disse para eles: olha, tem uma multidão de árvores frutíferas maravilhosas, mas tem uma aqui que vocês não podem tocar nela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore produziu um fruto maravilhoso, como as outras. Não tinha espinho, não tinha veneno, não tinha nada naquela árvore. Mas Deus achou por bem: não mexam nessa árvore. Era o único ponto de obediência para aquele tempo que os nossos pais ficariam aqui no Jardim do Éden, aqui nessa terra. Esse jardim, alguns estudiosos dizem que fica lá no Oriente Médio, naquela região. Aí você se pergunta: mas foi aonde esse jardim? A escritora americana Ellen White, ela descreve que esse jardim, antes do dilúvio, aquele juízo que Deus mandou águas, destruiu todos aqueles que não entraram na arca. Deus recolheu esse jardim para os céus. Os nossos primeiros pais saíram perfeitos. Eles tinham quase 5 metros de altura. Eva batia aos ombros de Adão. Eles eram candidatos à imortalidade. Eles saíram perfeitos. Pouco tempo eles ficariam na situação de teste. Mas eles não passaram no teste. Eles comeram o fruto proibido e pecaram. Por isso que Paulo afirma: todos pecaram. Aí você se pergunta: mas eu não nasci naquela época. Mas nós herdamos uma geração, uma natureza pecaminosa. O salmista diz no Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci com essa herança, afetado pelo pecado. Algumas pessoas afirmam que nós nascemos com erro de fabricação. É verdade. Nascemos e nos encaminhamos para o mal, para o erro. Por isso que o Espírito de Deus, a função principal dele é mostrar para nós que estamos destituídos da glória de Deus. 2 coisas Deus vai fazer quando Ele voltar a essa terra, irmãos e amigos. Uma das coisas é nos salvar, é o que nós almejamos, nos levar para sempre, para estar com Ele, o príncipe da paz, da vida. Que coisa extraordinária será. Mas outra coisa que Deus vai fazer na nossa vida é restaurar nos seres humanos, nos salvos, a imagem perdida de Deus. A Bíblia descreve Adão ao entrar no paraíso, porque Adão se arrependeu dos seus erros, e a Bíblia diz que ele estará um dia salvo. A escritora americana Ellen White, ela descreve na história da redenção, vários livros que ela descreveu, a multidão de salvos entrando no paraíso, Adão será o maior. E aí vai chegando, né? Vai chegar, quem sabe, no Edson, 1,72 m, Adão quase 5 metros. A gente acha assim: nossa, parece um monstro, mas não é. Eles eram perfeitos, simetria, perfeitos. Mas eu vou ficar forte. Vocês também vão crescer, porque os 1000 anos no céu, até as crianças que se salvarem, elas vão crescer à estatura original. Só Jesus Cristo será um pouquinho mais alto que os salvos. Paulo diz que todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, perdidos, condenados. É isso que a Bíblia diz. Por isso que o Espírito de Deus diz, Ele faria isso, nos convenceria do pecado, da situação desastrosa que nós vivemos sem Deus. Eu tenho tido, e eu acredito que vocês também, todos aqueles que pregam a mensagem de Deus, eu tenho visto pessoas que quando se deparam com a verdade, elas choram. A lágrima rola franca pela face. Algumas dizem assim: nossa, eu participei de outros movimentos religiosos,
há mais de 22 anos, esse dia uma pessoa falou, e não entendia nada. E eu estou entendendo agora. O que é isso? O Espírito de Deus. Nós lemos que São João, inspirado por Deus, ele descreve: o Espírito de Deus levaria toda a verdade. Eu te pergunto, quantas denominações nós temos hoje no mundo afora? As estatísticas falam em mais de 45 mil placas de religiões. E muitas delas afirmam categoricamente que elas têm o Espírito de Deus, mas estão transgredindo a lei. A palavra de Deus, a inspiração diz assim: o Espírito de Deus guiaria toda a verdade. São João 16, 13. Então nós passamos a entender. Então o Espírito de Deus tira o véu dos nossos olhos ao nos depararmos com a palavra de Deus, que estamos condenados. Por isso que tem muitas pessoas que choram, porque realmente elas começam a entender a sua vida, que está caminhando para a morte. Mas o Espírito de Deus não para por aí. E aí a beleza do Evangelho. Deus não lança em rosto os nossos pecados, os nossos problemas. Mas o Espírito de Deus não tem uma mensagem diferente. Lembra que nós lemos? Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, disse Jesus. O Espírito de Deus não tem uma mensagem diferente. É a mensagem do Santo Evangelho que Ele está destacando em nossa vida. Às vezes bate o desespero em nossa vida. Nos deprimimos, choramos, porque nós vemos a nossa condição desastrosa, condenada, é a nossa vida. Mas Ele não para por aí, a sua obra. O que Ele faz? Não se desespere. Você tem que passar pelo juízo. Realmente, nós vamos passar pelo juízo. Apocalipse 14, 6 e 7. Abre a sua Bíblia. Lá no finalzinho. O último livro da palavra de Deus. Apocalipse 14, 6 e 7. João descreve assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Essa expressão, voando um anjo, significa a rapidez que o evangelho seria pregado. Você nunca vai ver um anjo de forma corpórea, vestido de branco, não sei, voando. Não. É uma linguagem simbólica que a mensagem de Deus ia atingir os recantos do mundo com rapidez. E nós temos visto hoje, né? Através da televisão, escrita e assim por diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. E essa expressão evangelho eterno é que ele vai cumprir o propósito estabelecido. É o único evangelho que salva. É o evangelho de Deus, a palavra de Deus. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós passamos a entender que o Espírito de Deus está dizendo: Deus tem um acerto com as nações, a qual fizemos parte. Deus tem um acerto com os seres humanos. Apocalipse 14, 6 é uma das últimas mensagens de advertência ao mundo que Deus está dando. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. A Bíblia é clara, através do Espírito de Deus, que nós precisamos de alguém que nos defenda. Nós temos um tribunal a enfrentar. A nossa condição é desesperadora, mas o Espírito de Deus ainda não para aí. Ele diz: olha, há uma solução para mim e para você. A cruz de Cristo. Por isso que Paulo taxativamente ele diz: Cristo, justiça nossa. Nós não temos justiça. Justiça própria não. Profeta, um dos maiores profetas hebreus, Isaías, ele descreve que as nossas justiças é como trapo de imundícia. É forte. Nós não temos. O bem está fora de nós, Jesus Cristo.
o Espírito Santo, Deus Pai, quando atua. Você se pergunta como adquirir o Espírito de Deus, como Ele assumir o controle da minha vida. Eu preciso disso, porque a minha condição é desastrosa. Deus usa algo da natureza que Ele criou para ilustrar o poder do Espírito Santo atuando. Lá nas terras bíblicas, havia 2 chuvas consideráveis que Deus mandava para produzir frutos dos agricultores. Veja bem como mudou o nosso clima, né? Como ele está diferente. Lá por outono, mais ou menos, eu quero confirmar aqui, exatamente. Havia uma chuva, quando os trabalhadores da terra, os agricultores, eles preparavam a terra, Deus mandava uma chuva não muito forte, porque quem trabalhou com a terra como eu, já fui colono, tenho orgulho disso. Lembro constantemente as minhas raízes. Se você semear e tiver uma chuva forte, ele abafa, ele soterra o grão, e muitos não nascem. Mas ali por outono caía uma chuva, para que quando os semeadores tivessem preparado a terra e lançado o grão, a semente, Deus mandava uma chuva chamada chuva temporã. Não era um chuveiro forte, mas ele regava a terra e a semente desenvolvia. Chamada chuva temporã. Quando nós aceitamos a Jesus através do santo batismo, nós recebemos essas primeiras chuvas. E o Espírito de Deus começa a introduzir a semente do Evangelho na nossa vida. Quem sabe estou pregando nesta noite para alguém que ainda não tomou essa decisão. Mas não se desespere, o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida. Ele trabalha na volta, por fora, trazendo-lhe convicção, encaminhando alguém para convidar você para estudar a palavra de Deus. Ele está trabalhando na tua vida. Você não está só. Porque Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo de Deus é como se fosse um outro Jesus, que está aí, está se movendo no meio de nós. Mas quando tomamos a decisão pública de realmente um compromisso com Deus, através do santo batismo, porção dessa chuva é colocada dentro de nosso coração, de nossa mente. É assim que funciona. Assim como aquela primeira chuva lá no Oriente, nas terras bíblicas. Quando aquele cereal plantado, ele crescia e ele fazia os seus ramos, as flores, para produzir o fruto. Isso acontecia lá por março do próximo ano. Deus mandava uma chuva para que o grão crescesse e enchesse a espiga para a ceifa. Por isso que quando Jesus voltar, Ele terá um cetro de ouro numa mão e o outro Ele terá uma foice afiada. O cetro simbolizando que realmente Ele é Rei dos Reis, e a foice simbolizando que Ele vem para ceifar a terra. Recolherá o trigo do seu celeiro, e a palha, o joio, será atado em feixes e será destruído para sempre. Mas o Espírito de Deus, ele continua o processo na minha vida, na tua vida. Testemunhos Seletos, escrito por a Sarah Ellen White, ela diz o seguinte: o Espírito de Deus vai trabalhar na minha e na tua vida conforme o nosso consentimento. Por isso que Apocalipse 3, capítulo 3, você encontra esse texto, dizendo: eis que estou à porta e bato. Deus é um cavalheiro por excelência, Ele não arromba a porta, Ele não força a porta. Ele está ali dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua vida. E a tua vida vai ser melhor. Isso com toda certeza. Nós somos uma prova disso. Que Deus vai nos fazer melhores.
Deus quer derramar o Santo Espírito, a chuva serôdia, em maior medida. Nós ainda estamos crescendo, estamos, quem sabe, produzindo já frutos, mas ainda não estamos prontos para a ceifa. O conselho bíblico é: quando você abrir as Escrituras, você deve orar. Porque o conhecimento teórico da palavra de Deus não salva. Satanás, o inimigo de Deus, ele tem um conhecimento extraordinário. Ele tem quase 6.000 anos de experiência, diz a Pena Inspirada. Ele conhece a Bíblia de cor. Ele conhece a Bíblia, crê e estremece com o que está escrito. Mas ele não obedece à palavra de Deus. A tal ponto, por ele ser um acusador de nossos irmãos, por se rebelar no céu, ele foi expulso do céu. O livro Parábola de Jesus, 410, 411 diz isso: sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da Bíblia. É o Espírito de Deus que introduz o poder salvífico da graça de Cristo, aquele crédito na cruz que Cristo outorgou para cada um de nós, o crédito da salvação. O pecado, ele nos trouxe uma dívida impagável. É como se tivesse uma dívida, quem sabe, vamos chutar um valor menor, né? R$1 milhão. Você não consegue, é impagável. Aí alguém vem e deposita na tua conta aquele R$1 milhão, e você fica sabendo quem é que é, porque está ali, ó. A cruz de Cristo é a prova inequívoca de que Jesus depositou em tua conta a dívida impagável do pecado. Você não tem como pagar, eu não tenho como pagar. O Espírito Santo de Deus diz: olha, alguém pode pagar essa conta. Eu quero te ajudar. Eu quero colocar dentro da tua vida o poder salvífico do Evangelho. Porque a Bíblia diz que Jesus virá buscar aqueles que amaram a sua vinda, aqueles que aceitaram o crédito estabelecido na cruz em nosso favor. A conta impagável do pecado, o Espírito Santo está apontando ali, ó. A graça de Cristo paga essa conta. Jesus só pede uma coisa em troca: o teu coração, a tua vida. Ele quer ministrar a tua vida. Ele quer ministrar a minha vida. Nós achamos que vivendo 100 anos, 70 anos, 117 anos, uma senhora lá do Oriente, né? Há poucos dias os jornais noticiaram, ela era a mais antiga, ela faleceu. Nós achamos que isso é vida. Não é vida. Vida é aquilo que Deus está preparando. Por isso que o Espírito Santo diz para mim e para você hoje: você precisa do meu poder. João 3 descreve o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele doutor da lei. Um homem bom, fantástico. Mas ele achava que pelas suas dádivas, pelo seu aspecto, por ser um príncipe, um doutor da lei, por ser um homem muito rico, um benfeitor, um cara fantástico, ele já estava garantindo a salvação. Jesus disse para ele: não, você precisa nascer de novo. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que as boas obras não salvam. Ela é um resultado quando nós aceitamos o crédito que Jesus nos propôs na cruz. Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, tu precisa nascer da água e do Espírito. Água, batismo, que vem de uma palavra grega, baptizo, que significa mergulhar, imergir e sepultar. 3 significados especiais. Quando nós saímos da água, simboliza que estamos saindo para uma nova vida. Ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito de Deus. Quando você encontrar a palavra Espírito na Bíblia com letra maiúscula na versão em português, você pode ter certeza que está se referindo ao Espírito de Deus, não a nós. E Jesus disse para Nicodemos naquela noite: necessitamos nascer da água do Espírito de Deus. A nossa natureza carnal,
como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe, ela está condenada. Mas quando eu aceito o poder do Espírito Santo, do Evangelho, que o Espírito Santo de Deus introduz na minha vida, a semente do Evangelho, Paulo diz, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Eu não ouço um amém? O Espírito Santo está dizendo, você tem uma chance, você precisa compartilhar a semente do Evangelho. Por isso que as 3 funções básicas do Espírito de Deus nos convence a nossa situação pecaminosa. Nós temos um juízo a enfrentar, porque Deus tem um acerto com as nações. Mas Ele diz, olha, alguém pagou o crédito, Jesus. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, filho, filha, eu quero mudar a tua vida. Eu quero o teu coração. Eu quero ser o hóspede especial do teu coração. Porque quando Jesus está no trono do nosso coração, o orgulho, os títulos intelectuais, quem sabe poderes aquisitivos, tradições, etc. Eles não estão ali, eles saem. Mas quando Jesus não está no trono da nossa vida, do nosso ser, quando Jesus não é a prioridade, outras coisas assumem o lugar de Deus. Nós vamos ouvir uma música especial agora. O teu poder é o poder de Deus que nós necessitamos. Se você está ouvindo a voz de Deus, o apelo de Deus nessa noite, se você ainda não tomou a decisão do santo batismo, ou mesmo que você queira renovar os teus compromissos com Deus, que você deseja, está sentindo no coração que você precisa desse poder do Espírito Santo de Deus, ao ouvir a música, que você vem à frente, tomando uma decisão de coração, para que Deus possa abençoar a tua decisão, para que você realmente, um dia, possa estar entre os que estarão salvos. Depois desse hino nós queremos orar, para que você, daqui para frente, permita que o Espírito de Deus atue de uma forma extraordinária, caindo a primeira chuva temporã, mas a serôdia, ela vai fazer o complemento, para estarmos prontos para o celeiro de Deus. Cante conosco. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer. Teu poder, o teu poder que vem lá do alto. O teu poder para vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder, revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder
nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Ficamos em pé para a oração final. Santo Deus, eterno Pai, nós realmente necessitamos do Teu poder, do poder do Deus Espírito Santo, nosso Consolador. Nesta noite, Senhor, muitas pessoas tomaram uma decisão, que elas possam ter tomado a decisão de buscar o Teu poder, que elas possam ter o desejo de permitir que o Teu Santo Espírito atue em suas vidas, porque a semente do Teu Evangelho, ela precisa crescer na terra de nosso coração, de nossa mente. Derrame o Teu Santo Espírito, Senhor, para que a semente do Teu Santo Evangelho germine e produza frutos. Não permita que saiamos desse lugar igual como adentramos, porque quem sabe entramos com o coração ressecado, com falta de água, a água do Teu Santo Espírito, a água da vida. Mas que saiamos revigorados, que o bálsamo de Gileade e o Teu Santo Espírito possa vir como chuveiros de salvação. Quem sabe algumas pessoas entraram pela primeira vez na Tua igreja, que elas possam sair confortadas e animadas de que elas não estão só, que elas não são órfãos nesta vida, porque nós temos o Consolador, o Espírito Santo, e Jesus disse que não nos deixaria só. Que abramos a porta de nosso coração para que Teu Evangelho faça a obra, e quando o Senhor voltar, nenhum de nós fique fora da grande colheita, do celeiro de Deus, que possamos a cada dia nos assemelhar ao trigo, e que o Evangelho eterno, cumpra e faça a obra em nossa vida. Nos purifique de todo pecado, nos dê uma semana de vitórias, especialmente vitórias espirituais, e que na quarta-feira tenhamos um imenso desejo de estar aqui mais uma vez, para Te agradecer tantas bênçãos que certamente o Senhor vai outorgar em nossa vida. Aplane os nossos caminhos, em nome de Jesus oramos, amém. Enquanto o Edson chega à porta para cumprimentar a todos, vamos cantar todos juntos: Deus é o nosso refúgio. Se estás vivendo em aflição, se o teu caminho não tem mais luz e o teu passado te faz sofrer, lembre a um Deus que é solução. Deus traz conforto, Ele traz paz, é o abrigo no temporal, Ele é escudo, é o consolador. Deus é refúgio na provação. Se sentes medo no coração, se a tristeza te faz chorar e a tormenta não quer passar, lembre a um Deus que é solução. Deus traz conforto, Ele traz paz, é o abrigo no temporal, Ele
Ele é escudo, é o consolador. Deus é refúgio na provação. Deus traz conforto, Ele traz paz, é o abrigo no temporal. Ele é escudo, é o consolador. Deus é refúgio na provação.